E atenção, bem-vindos a mais uma parte da nossa aula. Essa é a parte 3 do vídeo da unidade 2, da aula 2, em que nesse vídeo eu faço uma referência, né, uma referência às dízimas, né, periódicas, que são números, fazem parte dos números lá dos conjuntos racionais. Falo um pouco também sobre números irracionais e resolvo alguns problemas, exercícios, expressões numéricas com o uso de potência e radiciação. Então, esse vídeo é um vídeo complementar, né, da nossa aula, e nele vocês vão ter acesso à resolução, né, utilizando passo a passo, de expressões numéricas que envolvem potência, radiciação e outras operações como multiplicação, adição, que vai ajudar e que vai servir como base também para que vocês possam responder a atividade dessa semana, tá certo? Então, vamos prestar bastante atenção sobre esse conteúdo. É uma continuidade, é um complemento das aulas da aula 2, da parte 1 e da parte 2. Vamos lá? Na aula anterior, a gente estudou sobre o conjunto dos números reais e algumas operações. A gente viu que ele pode ser definido por meio desse diagrama, né? Que são dízimas que podem ser consideradas finitas, né? E dentro delas temos as finitas e as infinitas. Dentro das infinitas tem as que são periódicas, e essas entram no conjunto dos números racionais, e as não periódicas que entram no conjunto dos números irracionais. Então, aqui a gente tem o conjunto dos números racionais e as não periódicas, o conjunto dos números irracionais. Então, a gente viu também que tem essas definições, né, ó, de dízima. Aqui tem os outros exemplos, e a partir daí a gente vai conseguindo classificar e colocando cada número aí no seu respectivo conjunto, percebendo que o conjunto dos números racionais ele é cumulativo com os conjuntos naturais e dos inteiros. E aqui, por fim, colocamos as dízimas infinitas não periódicas, que é o conjunto dos números irracionais. Esse é o conjunto dos números irracionais. Então, o número irracional é o que? É um número cuja dízima periódica é infinita não periódica, ou seja, não pode ser representado sob a forma de uma fração. Percebam que 21, 37, 22 sobre 7 são números que representam dízimas infinitas não periódicas, mas podem ser representados por meio de uma fração. A partir daqui, a gente só tem números irracionais, o π e o raiz de 2. Essa observação é importante. Aqui, né, temos a representação que está contido, né? Aqui é os reais, e a gente percebe que tem um conjunto dos irracionais aqui, ó, bem aqui dentro, perdidinho aí. Então, o conjunto dos reais é os racionais, e os irracionais, dízimas infinitas não periódicas que não podem ser representadas por meio de fração. E a gente tem algumas propriedades, até falei sobre a questão da potenciação, que é o expoente inteiro. A gente tem aqui um expoente, ó, n, né? N é a quantidade, né? N fatores, de fatores que você vai repetir esse número. Então, A é o que a gente chama de base, N é o expoente, e a gente chama de enésima potência, né? A quinta potência, a sexta potência. E aqui tem algumas propriedades. Quais são as propriedades da potenciação? Vamos relembrar. Multiplicação de bases iguais com expoentes diferentes, a gente conserva a base, soma os expoentes. Então, facilmente, se eu tiver 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4, eu posso representar isso por 2 elevado a 7, tá? Divisão de bases iguais com expoentes diferentes. Então, eu conservo a base e diminuo os expoentes. Por exemplo, 3 a quarta, né? Dividido por 3 por 3, por exemplo, 3 a 1, né? É 3, aí 4 menos 1. A gente faz essa subtração dos expoentes, é 3 ao cubo, tá? Facilmente a gente pode ver isso. Todo número elevado a zero é 1, tá? Então, a regra, qualquer número. 1000 elevado a zero é 1. Elevado a um expoente negativo, por exemplo. 5 elevado a menos 3. Então, esse negativo aqui faz o quê? Faz fazer o inverso da base. Então, vai ficar 1 sobre 5 elevado a 3, normalmente. Se fosse uma fração, né? Se já fosse uma fração, 1
Aliás, 2. Espera um minutinho aqui, deixa eu apagar. Muito bem. Então, a gente pode fazer 2 terços elevado a menos 3. Então, isso aqui seria fazer o inverso da base, 3 sobre 2, elevado a menos 3. Né? E aí, aliás, é elevado a mais 3, e aí resolvia 3 ao cubo e 2 ao cubo. 3 ao cubo seria 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. E 2 ao cubo é 8. Ok? Bom, temos também ainda, se a gente tiver um produto de números diferentes elevado a um expoente aqui. Então, isso significa dizer que é o expoente elevado a cada número desse. Por exemplo, 2 vezes 5 elevado a 3. Então, é a mesma coisa, de 2 ao cubo vezes 5 ao cubo. Tá? E você pode fazer isso em situações que você precisa fatorar esse número aqui maior. E aqui é o que a gente chama de potência de outra potência. Então, se você tiver essa situação, você pode simplesmente multiplicar os expoentes. Você pode resolver primeiro essa e depois elevar a esse expoente, mas você pode também só multiplicar. Por exemplo, 4 elevado a 2 elevado a 5. É a mesma coisa de 4 elevado a 10. Você pode simplesmente multiplicar 2 vezes 5. Do mesmo jeito que tem essa ideia aqui, ó, do produto, tem da divisão. Então, se eu tenho 1 quarto elevado a 3, é a mesma coisa de 1 elevado a 3 e 4 elevado a 3. Então, eu posso fazer simplesmente essa divisão. Então, vamos lá, né? Então, lembrando que sempre a gente vai resolver o que está primeiro dentro do parêntese, né? A gente vai resolvendo o que está primeiro dentro do parêntese e obedecendo as ordens das operações. Então, aqui a gente tem o quê? Soma de fração. Soma de fração, a gente vai fazer o quê? Faz o mínimo múltiplo comum de 4 e 5, que é 20. A gente pega 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 1, 5. Mais 20 dividido por 5 é 4 vezes 2 é 8. Então, a gente vai lembrar aqui que vou colocar para vocês alguns vídeos em anexo que vai falando mais ou menos sobre soma de frações para vocês darem uma relembrada, tá bom? Quem tiver com dificuldade. Pois bem, aqui a gente continua, ó. Fecha aqui colchete, fecha a chave, 2/5 mais. Aqui abre o colchete. Então, já resolvemos o que está dentro do parênteses. Então, a gente pode facilmente excluir os parênteses. Ó. 5 mais 8, 13. 13 sobre 20. Excluímos o parênteses. Agora, nós vamos excluir esse colchete aqui. Então, vai repetindo, ó. Menos, aí abre. 2/5 mais. Aqui a gente vai precisar fazer um mínimo múltiplo comum também, que é 20. Aqui é como se tivesse 1 nesse denominador. 20 dividido por 1 é 20, vezes 3, 60. 20 dividido por 20 dá 1, 13. 60 menos 13 vai dar que valor? Pensem aí comigo. 2/5 mais. A gente já pode até fazer essa subtração e tirar do parêntese, né? Então, fica 47 sobre 20. Pronto, agora nós só temos as chaves aí. 55 sobre 20 menos. Entre as chaves, vamos fazer o mínimo múltiplo comum, que é 20 também. 20 dividido por 5, 4 vezes 2 é 8. E 20 dividido por 20 é 1, vezes 47, 47. Quanto é 47 mais 8? Resolvendo o que está dentro da chave, a gente tem que 47 mais 8 é 55, né? E tirando positivo, sai esse menos, fica menos 55 sobre 20. Então, 55 sobre 20 menos 55 sobre 20 é igual a zero, né? Então, essa conta toda é para o resultado ser zero, né? Mas percebam que a gente utilizou aí algumas propriedades, alguns passos aí de adição e subtração. Bom, vamos fazer essa outra?
né? Vamos exercitar aqui mais uma questão dessa explora operações com frações e ainda também propriedade, né? De potência aí. Então, vamos fazer. Lembrando que sempre é importante essa organização, né? Você está sempre organizando o cálculo para ficar, além de ficar bonitinho, facilitar a conta e não lhe atrapalhar na resolução, tá? Aqui, ó, a gente já poderia estar fazendo o mínimo múltiplo comum. 2 dividido por 1 dá 1 vezes 1 dá 2 mais 1 ao quadrado, menos 5 quartos. A mesma coisa a gente poderia estar fazendo, poderia fazer já aqui, ó. Esse 1 já pode fazer esse mínimo múltiplo comum aqui, ó. Que é 3. 3 dividido por 1 vai dar 3. 3 vezes 1, 3, menos 1. Pronto. Aqui a gente já, a segunda etapa, a gente já vai, ó. É 3 menos 1, 2. Ao quadrado mais 1 nono menos 1. Menos 2 mais 1 aí, ó. 3 meios ao quadrado menos 5 quartos. Tá? Que são colchetes diferentes, então a gente pode fazer separadamente. Pode fazer ao mesmo tempo. 2 ao quadrado é 4 e 3 ao quadrado é 9. Mais 1 sobre 9 menos 1. Ó, isso aqui a gente pode fazer depois tudo uma operação só, porque é soma. E aqui, 3 ao quadrado é 9 e 2 ao quadrado é 4. Que facilitou porque é o mesmo denominador. Então, vamos aqui, ó. Aqui eu posso fazer uma conta única, fazer o mínimo múltiplo comum, que vai ser 9. 9 dividido por 9 é 1. 1 vezes 4 é 4. 9 dividido por 9 é 1. 1 vezes 1 é 1. E 9 dividido por 1, que é como se tivesse um 1 aqui embaixo, dá 9 vezes 1, 9. Tá? Menos, e aqui a gente já pode fazer essa operação também, que o mínimo múltiplo é 4. 9 menos 5, 4, né? E 4 sobre 4 é 1. Então, isso aqui vai dar 1. Vamos ver quanto é que faz. 5 menos 9 vai dar menos 4 sobre 9. Menos, aqui vai dar menos 4. 4 sobre 4, que vai dar 1. A gente faz o mínimo múltiplo comum de novo, vai dar menos 4, menos 9. Que vai dar menos 13 sobre 9. Então, novamente, letra D, tá? Qualquer dúvida, né, querendo rever, você dá um print na tela ou então você pode dar pausa aí no seu vídeo agora, ver como foi feita essa questão. Bom, ainda coloquei aqui a mais outras duas expressões, ó, pra gente fazer. Essa é bem simples, mas ela é sobre potenciação, né? A gente viu que a gente pode simplesmente multiplicar, ó, os expoentes, usando a propriedade. 2 vezes 3 é 6, que isso aqui é o quê? 1/3 elevado a 6. É 1 elevado a 6, ou seja, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 6 vezes aí. E o 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vai dar 729. Ou ainda, se você preferir, você pode fazer 1/3 ao quadrado, que vai dar 1 sobre 9, e depois botar 1 nono elevado ao cubo, que também vai dar a mesma resposta, tá? 1 sobre 729. E por fim, não menos importante, nós temos aqui essa outra expressão, que essa envolve, além de número com fração, envolve número decimal, a gente vai transformar ele em fração para facilitar, e ainda temos raiz quarta, né, de um número. Então vamos lá. Primeiramente, 1/5 mais 0,5. 0,5 eu posso transformar em uma fração. Ou eu coloco 5 sobre 10, ou eu posso colocar também 1 meio, né? 1 meio. Eu vou colocar 5 sobre 10. Menos, aí aqui, ó, menos por menos vai dar mais. 1 meio. Mais, aí vamos lá. Raiz quarta de 1 é 1.
E raiz quarta de 256 é encontrar um número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes, né? Vai dar 256. Esse número é 4. Ó, porque 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 é... 4 vezes 4, 16. E 4 vezes 4, 16. 16 vezes 16, 256. Vezes. Aí aqui no parênteses a gente tem o quê? A gente tem uma divisão de fração. A propriedade da divisão diz que a gente conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, tá? Então, nesse caso, a gente vai resolver o que está nesse colchete aqui, ó, faz o mínimo múltiplo comum. Quem é o mínimo múltiplo comum de 2, 10 e 5? É 10. 10 divide o 5, divide o 10 e divide o 2. 10 dividido por 5 é 2. 10 dividido por 10 é 1. 1 vezes 5 é 5. E 10 dividido por 2 é 5, mais 1 vezes 1, 5. E aqui é 1/4 vezes. Nesse caso, ó, é uma multiplicação. Poderia ficar 30 sobre 6, que a gente sabe que é 5. Ou então, só cortei esses 6, ó. Eu posso cancelar. Vai ficar 1/4 vezes 5. Isso aqui, ó, somando, vai dar 12 sobre 10. Mais 1 vezes 5 é 5. 5 sobre 4. Pronto. Simples assim, a gente vai fazer o quê? O mínimo múltiplo comum. Quem é o mínimo múltiplo comum de 10 e 4? 20. Porque 20 dá para dividir por 10, que dá 2. E 20 dá para dividir por 4, que dá 5. Né? 5 vezes 5, 25. Nesse caso, a resposta é 49 sobre 20. E o resultado é esse, porque não dá mais para simplificar. Então, nós ficamos por aqui. Hoje nossa aula foi justamente sobre resolução, né? Muito obrigada pela atenção. Até a próxima aula.